Boa noite a todos. Graça e paz. Esse é o nosso terceiro encontro do dia e nós estamos fazendo uma série de mensagens que começou a semana passada. E se você não pôde ouvir a mensagem da semana passada, você vai lá na rede social da igreja e você vai ouvir e vale a pena você ouvir. A semana passada foi sobre confissões de uma alma ansiosa. Hoje eu queria conversar com os irmãos sobre uma confissão que talvez não é o seu problema. Eu acho que ninguém aqui tem esse problema, tá bom? Então nós vamos ouvir algumas coisas para a gente poder ajudar outros, tá bom? Confissão de uma alma invejosa. Para isso eu queria começar com algumas citações. Um livro bastante interessante chamado O Segredo do Contentamento. William Buckley ele vai dizer o seguinte: vivemos em uma era marcada pelo descontentamento, concordam? A nossa era é marcada pelo descontentamento. Mudamos de emprego, de casa e até de estado, com uma frequência impressionante. As estatísticas mostram que também mudamos de cônjuge com facilidade. Há um dado que saiu algumas semanas atrás, que de cada 10 divórcios, 3 são de pessoas acima de 50 anos de idade. De cada 10 divórcios, 3 são de pessoas acima de 50 anos de idade. Quando estamos insatisfeitos em nosso casamento atual, simplesmente partimos para outro. Eu não estou jogando pedra em quem passou por divórcio, não estou atacando quem passou, eu só estou simplesmente jogando luz a uma banalidade que paira sobre a nossa cultura. É simplesmente isso. Deixa eu apontar uma banalidade que acontece na nossa cultura no casamento. Todos vocês conhecem um jogador de futebol chamado Kaká, ex-jogador de futebol chamado Kaká. E há uns anos atrás, ele anunciou o seu divórcio, a sua ex-esposa anunciou o seu divórcio. Se não me falha a memória, foi em 2015. Eu fiquei muito injuriado com esse divórcio. E aí, essa foi a seguinte frase da Carol, ex-mulher do Kaká. Eu já cheguei perto do Kaká. É impressionante o perfume dele. É impressionante a educação do cara. E eu quero dizer que eu estou falando de alguém, de um casal que é evangélico. Eu não estou dizendo de quem não conhece a fé. Estou dizendo de gente que diz que confessou Jesus como Salvador. E ela vai dizer o seguinte: eu precisava ter muita coragem, porque eu não tinha um motivo claro, era a mulher, para se divorciar. Fui traída? Não fui traída. Fui agredida? Também não. Nada de ruim estava acontecendo. Então por que separar? E ela disse o quê? Porque eu não estava? Eu não estava feliz. Eu não estava feliz. E aí ela continua e diz o seguinte: isso me fazia sentir um fracasso como pessoa. Eu não estava feliz dentro de um casamento com uma pessoa muito boa, honesta, um bom pai, mas eu não estava feliz. Essa busca pela felicidade na minha e na sua geração, onde as pessoas cada dia mais falam sobre felicidade e cada dia mais estão mais infelizes. Há um texto que agora foi traduzido em português. Ele vai dizer que, embora a vida no mundo ocidental tenha melhorado drasticamente nas últimas décadas, o nível de felicidade e contentamento tem o quê? Drasticamente. A gente nunca teve tanta facilidade na nossa vida. Acredite você ou não, houve uma época que tinha um negócio de papel que se chamava dinheiro. E a gente carregava esse dinheiro dentro do negócio da calça que chama bolso. Depois você bota no Google, você vai ver o que é. E aí, se você quisesse comer uma pizza no sábado, seu pai tinha que tirar dinheiro no banco na sexta-feira. E olhe, você não tinha, naquela época não existia esse negócio aqui, celular. Você precisava ir na pizzaria, pagar em dinheiro, pegar a pizza e trazer para sua casa, para sua família comer. E detalhe, a maioria de nós
tinha um cardápio extenso de pizza. E esse cardápio tinha uma pizza, mussarela. E aí, se você quisesse comer uma pizza no sábado, você tinha que tirar o dinheiro na sexta no banco, você tinha que ir até a pizzaria e você ia escolher dentre as várias opções mussarela e você ia trazer para sua família comer. Hoje, do seu celular, deitado na sua cama no sábado, você escolhe uma pizza de 4 sabores. E quando a pizza chega em casa, o que vocês falam? Tá ruim. Não está legal. A gente nunca teve tanta facilidade. E detalhe, quando você comia pizza, você tinha que comprar o refrigerante na sexta. E você tinha que levar um casco de vidro, pegava o outro casco, trazia, colocava para gelar, para comer a pizza no sábado com refrigerante gelado. Nós nunca tivemos tanta facilidade. No entanto, a gente nunca teve uma geração tão infeliz como a nossa. Existem algumas razões para esse paradoxo de ter tanto e ser tão infeliz. Primeiro é esse aumento das expectativas. À medida que a vida melhora, as pessoas passam a desejar e esperar cada vez mais. Houve uma época que as nossas férias eram maravilhosas. E sabe onde eram as nossas férias? Era na Praia Grande. Era em Caraguá. Aí você casou, e aí você foi para Floripa, você foi para Fortaleza, você foi para Natal. Por quê? Aqui já não serve mais. E pior, agora veio os seus filhos, aí você inventou ir para a Disney. Aí agora a Disney também já não é mais? À medida que a vida melhora, a gente vai aumentando as expectativas e vai exigindo cada vez mais. Mas há um outro fenômeno também que nos sangra e começa a gerar inveja em nós. E nós não, a gente não tem esse problema. A gente só está ouvindo a mensagem para ajudar outros. Essa comparação via redes sociais. Você já reparou que na internet todo mundo é bronzeado, moreno e feliz? E essa constante comparação com os outros. As comparações aumentam e seguem padrões cada vez mais altos, gerando insatisfação. A gente perde muito tempo da nossa vida vendo como o outro está. E as redes sociais propiciam um ambiente onde a gente só mostra aquilo que é bom. E nem sempre é bom, mas a gente cria uma circunstância para provar para o outro que a gente está bem. A gente está muito bem. Agora, o que se torna nitroglicerina e estoura rapidamente é que um coração descontente com uma cultura de comparação gera em nós um solo fértil para um negócio chamado inveja. E a inveja há uma anatomia, a origem da inveja. O 10º mandamento vai dizer que não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. A inveja, ela nasce da cobiça. A cobiça é quando eu desejo o que o outro tem. Agora, a inveja, ela não só deseja o que o outro tem da cobiça. A gente deseja o que o outro tem, daqui a pouco a gente quer ser o outro. Já não basta ter o que o outro tem. A gente quer ser o outro, porque a gente acha que a vida do outro sempre é melhor do que a nossa. A gente acha que o outro é sempre mais feliz que a gente. A origem da inveja, ela mora na cobiça, o desejo, mas não só agora a cobiça, mas agora o desejo pela ruína do outro. Tem exemplos bíblicos. Caim e Abel. Não só desejava agora ter o que o outro tem, mas agora ele deseja a ruína do outro, porque o sucesso do outro lhe faz mal. Que tal a história dos irmãos de José? Mas eu queria ver com vocês, e daqui a pouco a gente vai trilhar esse caminho, da história de Saul e Davi em 1 Samuel capítulo 18. Essa história desses dois. Terceiro,
a anatomia da inveja. A inveja é um vício de proximidade. A inveja geralmente surge entre pessoas próximas, como eu acabei de dizer. Caim e Abel, os irmãos de José. A gente não sente inveja de quem é distante da gente. A gente sente inveja de quem é próximo. Por exemplo, eu sou pastor. Eu não sinto inveja do engenheiro civil. Eu não sinto inveja de um advogado. Eu não sinto inveja de um professor de educação física. Eu sinto inveja de quem? Pastor. Pastor. Você que é advogado, você não sente inveja de um engenheiro. Você sente inveja de outro advogado. Você que é empresário, você não sente inveja do seu funcionário. Você sente inveja de outro empresário do mesmo ramo seu. Agora, famílias, irmãos, gente próxima, de igreja, o mesmo lar, o exemplo de José e seus irmãos. O pai de José tratava José muito melhor que os outros irmãos. De sorte que os irmãos desejaram matar José, e 2 dos irmãos de José tiveram uma ideia: não vamos matar, vamos vendê-lo como escravo. E a vida de José vira o que vira. Mas a inveja também é um vício silencioso e destrutivo. Olha o que São Basílio o Grande ele vai dizer. A inveja é a dor causada pela prosperidade do próximo. Por isso, uma pessoa invejosa sempre carrega motivos de tristeza e desânimo. Ele nunca está contente. Nunca está contente. E você quer ver como é que ele alimenta o seu desânimo? Deixa eu ver aonde a pessoa está e o que ela está fazendo. Mas pior, a característica dessa dor é que a vítima não pode o quê? Revelar a ninguém. Você já viu alguém levantando a mão na igreja e falando assim: eu quero que vocês orem por mim, porque eu estou passando por um problema. E qual é o seu problema, meu irmão? Eu tenho inveja. A inveja é um vício silencioso. A pessoa não fala que tem. O coração em paz, olha o que Provérbios capítulo 14, 30 diz. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja faz o quê? Apodrece os ossos. Fala comigo, vamos lá. O coração... O que a inveja faz com os nossos ossos? Apodrece. Apodrece. Há um texto em 1 Samuel capítulo 18. E nesse texto, em 1 Samuel capítulo 18, versículo 9, diz o seguinte: daí em diante Saul olhava com inveja para... Por que Saul olhava com inveja para Davi? O que Davi fez para que Saul olhasse com inveja para ele? Quais foram as ações? Olha o que fala 1 Samuel capítulo 18, versículo 5. Como que a inveja nasceu no coração de Saul. Agora detalhe, nós estamos falando de Saul, a gente não está falando da gente. Tá bom? Te consola? Olha o verso 5 que vai dizer. Tudo que Saul ordenava fazer, Davi fazia com o quê? O cara era bom no que ele fazia. É mais ou menos quando contratam alguém na sua empresa que vai fazer basicamente o que você faz também, e o cara começa a fazer e o cara é bom. O cara é muito bom no que faz. Mas não só o cara era bom no que fazia, olha o que fala. A habilidade que Saul lhe deu no posto elevado, estou no versículo 5, tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. E detalhe, isso fez o quê? Isso corrói a pessoa, porque o cara faz bem feito e o cara é bem visto pelos outros. Ele é bom no que ele faz e ele tem popularidade. E isso começou a gerar em Saul inveja. Entende o versículo 9? Que daquele momento em diante, Saul teve o quê? Inveja. Como é que a gente age quando Deus manda alguém na nossa área, na empresa, seja lá onde for, na igreja, que faz tão bem aquilo que a gente faz e as pessoas aplaudem e o reconhecem publicamente?
Isso é bom mesmo no que faz. A inveja, ela surge quando alguém ocupa o lugar que eu queria. Ou alguma coisa que eu achava que merecia. Olha o que fala o verso 8, 7 e 8, do mesmo capítulo 18, aqueles versículos anteriores ao versículo 9, que diz que Saul sente inveja de Saul. Olha o que diz. Enquanto dançavam as mulheres, cantavam, e qual que era a música das mulheres? Saul matou milhares e Davi matou dezenas? Pior, agora Saul sai da empresa, pega o seu carro, e quando ele liga o rádio do seu carro, o que está cantando? Qual é o sucesso do Spotify da época? Qual é a música que é o sucesso? A música são algumas mulheres cantando que Saul matou milhares, mas Davi fez o quê? Dezenas de milhares. Isso. Se você pega alguém maduro e ouve alguma coisa disso, sabe o que ele vai dizer? Que bom. Que bênção. Mas com Saul não foi assim. Versículo 8, parte A, vai dizer: Saul ficou muito irritado com essa música. Muito irritado com essa música. E talvez ele tenha solicitado ao Supremo Tribunal de Jerusalém que boicotasse essa música. Ele fica muito irritado. Mas a parte B do versículo vai dizer: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas. E aí ele tem aquela crise de criança em adulto. Só falta agora ele me roubar o quê? O reino. Só falta agora ele querer ser reino. Perceba que na vida de Saul, quando o texto diz que daquele momento em diante, Saul teve inveja de Davi, ele não sabe lidar com o fato do outro ser melhor que ele. Ele não sabe lidar na mesma área da vida do outro ter mais habilidade que ele. E aí aquilo corrói ele. Quais são as consequências da inveja na vida de Saul e pode ser na minha e na sua vida? O verso 10 vai dizer, de 1 Samuel 18, que no dia seguinte um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul. Claramente, pastor, que negócio é este espírito maligno? Aí você vai ter que ir no Visível Educação para a gente discutir isso aí. Não vou falar muito tempo. Mas o que a gente pode entender claramente aqui é que quando a inveja toma conta de Saul, a primeira consequência clara é que ele abre espaço na vida dele para a atuação do maligno. Claramente ele abre espaço na vida dele para o maligno atuar, para o diabo atuar. O diabo ele encontra solo fértil no coração de uma pessoa que está constantemente insatisfeita. Numa pessoa que não sabe celebrar a vitória do outro. Numa pessoa que não sabe ver virtude nos outros. Ele dá espaço para o maligno. Mas não só dá espaço para o maligno, olha o que fala 1 Samuel 18, verso 13 e 14. Diz: então afastou Davi da sua presença e deu-lhe o comando da tropa de 1000 soldados a Davi e o conduzia em suas campanhas. Ele tinha o quê? Agora, olha que interessante que o maligno toma conta do coração de Saul. E quando o maligno toma conta do coração de Saul, ele não consegue enxergar as coisas. Porque quando a raiva, a inveja toma conta do nosso coração, a gente perde o discernimento. A gente não consegue enxergar as coisas como elas são. A gente vê coisa onde não tem. A gente ouve coisa que não foi falada. A gente vê coisa em tudo. E isso aconteceu com ele. Então ele teve uma ideia tremenda. Sabe qual foi a ideia que Saul teve? Vou colocar Davi na frente da batalha. E sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. E aí Samuel vai narrar o texto e vai dizer o seguinte: o que aconteceu com Davi? Você colocava ele na frente da batalha e o que acontecia com ele? Ele tinha o quê? Êxito. Sabe aquela pessoa que enquanto mais bate nela, mais ela cresce? Enquanto mais ela é perseguida, ela cresce mais, Deus dá mais para ela. E enquanto mais ela é bombardeada, Deus faz ela crescer mais. É isso que está acontecendo com Davi.
Perceba que a inveja toma conta de Saul, o Satanás toma conta do coração dele, ele não consegue discernir as coisas, tanta inveja que ele tem. E agora ele trama o mal contra Davi, e agora esse mal agora se reverte em bênção na vida de Davi, porque ao invés de Davi ser prejudicado, ele cresce cada vez mais. Deixa eu usar o efeito contrário, olhe para mim e presta atenção. Você não precisa ter medo de gente que você sabe que tem inveja contra você. Maior é o que está em nós do que o que está no quê? No mundo. Não queira agora retribuir o mal com o mal. Se você retribuir o mal com o mal, você vai rogar a Deus que Deus abençoe coisas que você está fazendo em nome de Satanás. Dá para entender isso? Dá para entender? Porque se você usar as armas que Deus deu para você, enquanto mais baterem em você, sabe o que vai acontecer? Você vai crescer cada vez mais. Mas se você quiser retribuir em nome de Deus, sabe aquelas vinganças em nome de Jesus? Né? A vingança pertence ao Senhor, mas Ele vai me usar para a glória dEle. Já viu gente que faz isso? Não faça isso. Sabe aquela história assim, de que Deus, se pelo menos eu não emagreço, que as minhas amigas engordem. Sabe essas armas que a gente quer usar em nome de Deus? Se eu e você fizermos isso, Deus não entra nessa batalha. Dá para entender? Porque Deus tem compromisso com Ele mesmo, com o nome dEle. Deus é santo e Deus não vai abençoar coisas, pessoas e lugares das quais essas pessoas optam deliberadamente a usar as artimanhas de Satanás. Não faça isso. Não faça isso. E pior, como diz lá na terra de alguns amigos, miséria pouco é bobagem. Olha o que acontece no capítulo 18 mesmo, verso 28 a 29. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Eu lembrei de uma música do Chico Buarque. Chico Buarque fez uma música provocando o Ernesto Geisel. E ele dizia o seguinte: Geisel, você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. O que está acontecendo com Mical aqui, a filha de Saul, é exatamente. A filha de Saul gostava de quem? De Davi. A família agora. E ele não tolerava isso, ele não suportava isso. Mas quais são algumas alternativas que a Bíblia nos dá para a gente poder lidar com isso? A primeira delas, que eu quero olhar no texto com vocês, é aquilo que eu vou chamar de prática da amizade. Deus dá um amigo para Davi, para ele saber lidar com isso. Verso 3 e verso 4 de 1 Samuel 18 diz assim: E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Preste atenção, Jonatas é filho de Saul. Na hierarquia do rei, se Saul morresse, quem ia tomar o cargo? Jonatas. E quem agora está abençoando Davi? Jonatas, o filho de Saul. E o texto vai dizer assim: Jonas tirou o manto que estava vestido e deu-lhe a Davi, junto com a sua túnica e até a sua espada e seu arco de centurião. Agora preste atenção, nós estamos lidando com 1 Samuel capítulo. O capítulo anterior é o capítulo 17. O capítulo 17 fala da vitória de Davi sobre Golias, lembra disso? E quando Davi vai guerrear contra o gigante filisteu, ele não é um guerreiro, ele não é um rei. Ele é simplesmente mais um da casa do pai dele e ele é aquele que cuida das ovelhas. E naquele momento ali, Davi se torna um guerreiro. Mas por que Davi se torna um guerreiro? Porque Jonatas dá condições para ele para isso. Olha o que Jonatas fez. Tirou o manto que estava e deu a Davi sua túnica, a sua espada e seu arco e seu cinturão. Lembra disso? Jonatas dá isso. Olha que interessante. Amizades
que nos capacitam a vencer na vida. Amizades que nos impulsionam. Gente perto de nós que nos impulsiona para crescer cada vez mais. Agora, Jonatas podia ter feito o seguinte: eu não vou te ajudar, porque eu vou ser o próximo rei. Quando eu era criança, eu gostava muito, não muito criança, antes de entrar na adolescência, assistia muito filme do Batman. E a gente brincava de personagens. E aí, tinha uma turma nossa que todo mundo queria ser o Batman. Mas na história do Batman, tem um camarada que o Batman só foi o Batman porque ele existiu. Lembra do Alfred? O mordomo? Se não fosse o Alfred, não teria o Batman. Mas todo mundo quer ser quem? Todo mundo quer ser quem? Na cultura da selfie, todo mundo quer aparecer. Ninguém quer ser mola propulsora para que os outros apareçam. Se não fosse o Alfred, não teria a Batcaverna. Se não fosse o Alfred, o Batman não teria sido treinado. Se não fosse o Alfred, não teria o super-herói. Jonatas é esse que ele não faz questão de aparecer. Jonatas seria aquele amigo que entre nós, que pega no nosso braço e fala assim: não. Por que você está tendo a vida em função de cobiçar aquilo que é do outro? Amigo que é amigo, pega no nosso braço e diz assim: não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. Sabe por que na nossa cultura a gente não faz isso? Porque a gente acha que se a gente confrontar, e se for confrontado, a gente perde a amizade. Porque a cultura latino-americana é a cultura da festa, do churrasco, não é a cultura do confronto. Então a gente é amigo até a primeira página. Se passou da primeira página, a gente não quer, porque isso é uma questão de fórum íntimo. Já viu isso? Assim como o ferro afia o ferro, o bom amigo afia o seu amigo. Valorize as pessoas que têm coragem de falar a verdade para você, amém? Valorize as pessoas que sentam com você e dizem: você está errado. Essas pessoas querem o nosso crescimento. Jonatas foi aquele que tirou a capa. Jonas foi aquele que que deu a sua armadura para que Davi fosse o guerreiro que ele foi. Essa cultura de encorajamento, mas não só essa cultura de encorajamento, mas essa cultura dessa lealdade de ser se ensina ou não, se ensina ou não. E isso gera um reconhecimento. Reconhecimento. Talvez você possa dizer assim: pastor, isso é coisa de teoria. Vocês crentes aí falam muita coisa de teoria aos domingos. Isso não tem nada a ver com a nossa prática do dia a dia. Eu queria encerrar te mostrando uma cena que não tem nada a ver com a igreja evangélica. Essa é a cena mais linda de todas as Olimpíadas que eu vi até hoje. Essa que está no meio chama Rebeca de Abreu. Ela é ginasta. Num esporte de extrema competitividade. Num esporte onde você ganha por milímetros. Num esporte onde as pessoas sequer cumprimentam umas outras no corredor. Quando Rebeca de Abreu ganhou a medalha de ouro, as duas outras competidoras, a gente sabe que as duas outras têm muito mais estrutura para treinar. São americanas. Uma delas tem o triplo das medalhas que a Rebeca Abreu. E elas sempre chegam junto na final. E agora a Rebeca Abreu conseguiu ganhar uma medalha. Sabe o que as suas concorrentes fizeram? Reconheceram publicamente a capacidade da Rebeca. Saul não soube celebrar o que Deus estava fazendo na vida do outro. Como resultado, o espírito maligno toma conta dele. Ele perde
a noção do que ele deveria pensar e falar e quer prejudicar Davi. Como resultado, Deus tira o reino de Saul e agora Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eu queria que você decorasse o seguinte: tenha perto de você Jonatas, gente que é mola propulsora para te jogar para cima. Mas eu não tenho ninguém assim. Que tal você ser Jonatas na vida de alguém? Porque a gente quer que as pessoas façam isso com a gente, mas a questão não é se as pessoas querem fazer isso com a gente, a questão é se a gente está disposto a fazer isso com os outros. Com os outros. Isso vai gerar em nós uma cultura de encorajamento e uma cultura de lealdade. Eu estava vendo a reportagem daqueles hackers, de um hacker que eles pegaram em mais de 600 milhões do banco esse final de semana. E eles não erraram a conta, não mandaram nada para mim. E quando pegaram o primeiro cara, o cara não falou nada sobre os outros. Até agora ele não falou? É impressionante a lealdade que pessoas têm para fazer coisas erradas. Você lembra quando você era pequeno? Quando fazia alguma coisa errada e a gente tinha que jurar lealdade para os primos, para a mãe não descobrir? É impressionante a lealdade que as pessoas têm com os outros quando fazem coisa errada. E é impressionante ver por aí, em alguns meios evangélicos, a deslealdade de pessoas para com pessoas. Que Deus nos faça ter uma cultura de não lealdade cega, mas de amor a Deus e logo ser leais uns com os outros. Ser mola propulsora para que os outros avancem na vida. Para que os outros avancem na vida. Eu preguei essa mensagem hoje cedo e depois um menino adolescente me mandou uma mensagem. E diz assim: pastor, você fez isso na minha vida. Irmão, deixa eu dizer, eu nem lembrava mais disso. Eu não fazia nem noção disso. Sabe por quê? Tem coisa que a gente faz que a gente nem lembra, mas Deus está usando para que outros possam avançar. Amém? Amém? Então eu quero fazer um exercício com você. E eu queria que você levasse isso a sério. Tem gente que você vai sair daqui e vai encontrar segunda-feira. E você sabe que você pode ser mola propulsora para que essa pessoa avance na vida. Amém? Você consegue lembrar de alguém? Que você pode abençoar essa pessoa. Que você pode fazer algo para essa pessoa. Eu tenho um amigo que ele está super bem na vida hoje, financeiramente, super bem na vida. Sabe por que ele está super bem na vida financeiramente? A mãe dele era empregada doméstica numa casa. E um dia o patrão gostou dele porque ele foi ajudar a mãe a fazer faxina na casa. O patrão virou e falou assim: eu vou pagar a faculdade para você. Dá para entender? Gente que a gente pode o quê? Abençoar. O segredo para aquele que está descontente não é ter cada vez mais. O segredo para aquele que está descontente é procurar pessoas que ele possa abençoar. Que Deus nos abençoe. Que Deus gere em nós uma cultura não do para mim, mas que Deus gere em nós uma cultura do... Eu acho que teve um tal de Jesus que fez isso. Ele foi amigo, ele foi mola propulsora, e ele disse assim: vocês vão ficar agora e vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Lembra disso? E eu vou capacitar vocês com o Espírito Santo. Ele pegou 12 caras que ninguém acreditava nele, nem eu e você iríamos acreditar. E por causa daqueles 2 caras, eu e você estamos aqui. Feche seus olhos, vamos orar e vamos agradecer a Deus nessa noite. E talvez a gente podia fazer a seguinte oração: Deus, eu quero viver a minha vida e não a vida dos outros.
E talvez a gente poderia fazer nessa noite um exercício de dar nomes para as bênçãos que Deus tem nos dado e a gente não é grato. E talvez nessa noite a gente precise reconhecer diante de Deus que a gente viu algumas pessoas do nosso lado tendo sucesso e a gente ficou bravo com isso. E a gente precisa celebrar o fato de que Deus está abençoando outros. De que Deus é Deus dos outros também. E Deus tem todo o poder para abençoar os outros. E quando Deus abençoar os outros, é para você celebrar também. É para você celebrar. Agora talvez a gente lembre nessa noite gente no passado que foi mola propulsora na nossa vida, que nos abençoou, e nós estamos onde estamos porque essas pessoas nos abençoaram. Que tal agora reproduzir isso na vida de outros? Com amizade, com lealdade, com encorajamento e como manifestação da graça do Senhor na vida desses. É assim que oramos, é assim que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.